sempre, o apoio da Acerbiz, que é quem nos ajuda do ponto de vista técnico com estas emissões. E agradecer aos nossos convidados de hoje. E temos connosco o Vasco Noronha, da Fator-Chave, e o Nuno Pinto, da Abreu Events. E hoje o desafio é podermos falar especificamente, ou mais em particular, sobre a área de congressos. Mas eu gostava de começar por vos perguntar como é que perceberam que estávamos perante um caso muito sério nas nossas vidas. Nuno? Ora bem, boa tarde antes de mais e obrigado pelo convite. Uma saudação especial também ao Vasco. Já o tinha cumprimentado em back-office, mas faz parte. Ora bem, isto foi tudo um bocadinho repentino, não é? Isto começou muito longe e de repente estava cá. Eu, por acaso, não estava em Portugal quando a pandemia nos atingiu e fui ao longe, estava em trabalho, não em férias, e fui ao longe acompanhando as questões. E a partir daí tivemos que começar a reagir e acho que íamos nos apercebendo do impacto que isto iria ter quase diariamente, ou eu iria dizer quase de hora a hora, mas aposto mais no diariamente, e nessa altura foi tentar reagir da melhor forma possível e estar agora a gerir esta situação toda, que eu acredito que em breve, eu sou algo otimista, que estaremos a passar por ela, vamos ultrapassar isto e isto vai ser um episódio mau na nossa história, mas que vamos ultrapassar. Bem, Vasco, no vosso caso, como é que foi esse deparar com esta realidade? Boa tarde, Rui. Obrigado pelo convite também. Boa tarde, Nuno. É um prazer colaborar com o Event Point e principalmente nesta fase mais conturbada da nossa vida profissional. Nós, na Fator-Chave, percebemos disto também muito rapidamente, como o Nuno está a dizer, porque isto começou na China e acho que achámos todos um bocadinho ao princípio que isto ia ser uma espécie como aconteceu há uns anos com a gripe das aves, que enfim, chegou cá, mas foi uma coisa ligeira e era uma coisa do Oriente. Mas depois, quando começou a haver casos na Europa e quando começou particularmente a chegar à Itália em grande força, começámos a perceber que as coisas iam mudar rapidamente. E não tivemos muito tempo para nos readaptarmos, porque às vezes pareceu-nos uma eternidade, mas se pensarmos um bocadinho, desde que as coisas começaram a ser faladas em Itália até que chegou a Portugal, passaram-se 4, 5 semanas. E nós, na Fator-Chave, começámos, em primeiro lugar, por opção nossa, a adiar congressos. E posso dizer que tínhamos, curiosamente, o Congresso das Comissões de Éticas da Organização Mundial de Saúde, marcado para Portugal de 10 a 12 de março, e esse foi exatamente o primeiro congresso que cancelámos, ainda muito antes de haver indicações para o fazer, mas porque tínhamos com a organização e todos nós, o próprio Presidente da Comissão de Ética português, achou que não havia condições para realizar um congresso destes, que ainda por cima tinha 97% de pessoas vindas de qualquer parte do globo. E depois, a partir daí, a experiência foi semelhante, eu acho que todas as empresas fizeram. Nós começámos a adiar congressos, começámos a conversar com os nossos clientes e, em conjunto, nos casos em que há um cliente final, começámos a adiá-los e começámos a adiar também aqueles que são organizados diretamente por nós. Nós temos uma empresa que faz parte do grupo, que é uma empresa de formação médica contínua e, portanto, organiza, que é a DNA Prime, e organizamos congressos mesmo por nossa iniciativa, como é o caso do maior congresso de oncologia que acontece em Portugal, que são os Encontros da Primavera, que deveríamos estar neste momento todos em alto stress, começaria na quarta-feira, e começámos a tomar a decisão de, obviamente, os adiar, os que eram possíveis de adiar, ou de os cancelar quando os clientes também preferiram.
Felizmente não temos praticamente congressos cancelados, temos adiados, mas isso vamos ver como é que vai ser este adiamento, não é? Pois, às vezes a diferença entre adiado e cancelado acaba por ser muito ténue, não é? Eu gostava de vos perguntar o seguinte, porque essa é uma pergunta que nos surge recorrentemente, ou é uma questão que surge recorrentemente em conversa. E isso é uma questão que é colocada já aqui pela Cláudia Sousa, que pergunta se vai ser possível ter espaços para todos os congressos adiados e que soluções é que vislumbram nesse capítulo em particular. Bem, posso falar eu. Nós, à semelhança do que o Vasco transmitiu, felizmente cancelamentos também não temos a registrar. Temos sim os adiamentos, alguns para este ano, alguns já para 2021 e cerca de 2 ou 3 que saltaram para 2022. Os que estão a adiar para este ano, estamos a ter um bocadinho mais de dificuldades a nível de encaixe, não só pela disponibilidade dos espaços em si, mas eventualmente por outros congressos da mesma área que vão ser realizados por essa Europa fora ou até por esse mundo fora, ou que teoricamente estão remarcados para serem realizados na Europa. E por aí podemos ter um bocadinho mais de dificuldade, mas temos conseguido, felizmente temos conseguido encaixar os eventos. Isso para mim também é um sinal positivo, porque adiamento e cancelamento é muito diferente e neste momento só temos verificado os adiamentos. Isso também é um sinal positivo. Sim, nós também, em todos os congressos que foram remarcados e de todos que tivemos que adiar, apenas um passou para 2021, portanto, todos os outros estão remarcados para o segundo semestre e praticamente eu diria entre setembro e dezembro. Aquilo que aconteceu foi que tivemos que sujeitar-nos um bocadinho às datas que existiam. A maior parte destes congressos já estavam parcialmente pagos, portanto também tivemos que nos sujeitar aos espaços onde eles estavam marcados. E em algumas situações tivemos que alterar as datas, os dias de semana habituais dos congressos, para podermos ajustar à disponibilidade dos locais. Confesso-vos que até agora não tem sido muito difícil, temos tido globalmente a colaboração da maior parte dos espaços que têm colaborado não só em tentar arranjar soluções, mas tentando não fazer grandes exigências financeiras para a remarcação dos espaços. Claro que há sempre as ovelhas negras e há sempre os 2 ou 3 chiques espertos portugueses que tentam ficar a ganhar dinheiro com isto. E há aqui uma questão jurídica que ainda que tem sido já começado a ser discutido, mas que é os congressos que foram adiados nesta fase, por exemplo, em que estamos em estado de emergência, em que, mesmo que nós quiséssemos e o cliente quisesse fazer o congresso, não podia fazer porque o governo mandou fechar os hotéis, quem é que vai assumir estes custos, não é? É uma coisa que nós temos discutido na APCAT, a própria Secretária de Estado do Turismo já foi alertada para isto e o Ministro da Economia, porque uma coisa é decidirmos, por opção, não realizar os eventos, porque achamos que não há condições de segurança para as pessoas. Outra coisa é os congressos que foram obrigados a não se realizar por decisão do governo. E, portanto, vamos ter que ver, porque temos uma outra situação em que nos estão a exigir compensações financeiras. Mas, não querendo fugir do tema, acho que temos conseguido remarcar todos os congressos por enquanto. Não significa que haja muito mais espaço para o fazer, principalmente se a situação continuar, particularmente no caso da Fator-Chave, que trabalha em exclusivo na área da saúde, é também aquilo que o Nuno estava a dizer. Depois também começa a não haver disponibilidade das pessoas para irem aos congressos. Que depois começa a haver muitas coisas, quer dizer, o mundo não vai parar e os profissionais de saúde não vão ter 3 meses no fim do ano só para irem a congressos. Claro.
E quais são as primeiras datas a partir das quais estão a surgir essas remarcações, digamos assim? É uma pergunta da Sara Marques. Falou-se de setembro, não é? Será essa a barreira? Será esse o limite a partir do qual as coisas poderão voltar a funcionar? Para já é como o Vasco diz, entre setembro e dezembro temos, se calhar, quase todos os eventos que estavam previstos para esta primeira, aqueles que iriam de janeiro a junho, julho. Neste momento, e falando de Abreu, o primeiro evento marcado é a partir de setembro. Ainda há um para julho, mas hoje de manhã tivemos em conversações com o cliente que o irá também passar para o segundo semestre. Eu, quando falava há bocadinho dos eventos que foram para 2021, foram também um bocadinho, às vezes, por falta de disponibilidade de alguns espaços, ok? Ou porque não quiseram mudar, e o Vasco tocou nesse ponto, não quiseram mudar os dias de semana, por tradição ou por afins, e conseguimos ir para 2021. Buscando um bocadinho o que o Vasco estava a dizer, felizmente na Abreu não tivemos grandes ovelhas negras. Ou na Abreu não, com a Abreu conseguimos estar a remarcar tudo. No início havia ali, eu acho que as pessoas estavam muito estressadas no início e que a primeira reação foi cobrar. Mas depois, quando começaram a cair na realidade, começaram a ser flexíveis e felizmente temos remarcado tudo com o mínimo impacto possível neste caso, tanto para os nossos clientes finais como para nós e como para o próprio espaço, para o hotel e afins. Quando falam em ocupar outros dias da semana não habituais, isso inclui fim de semana, por exemplo, também? Inclui, mas no nosso caso é um bocadinho ao contrário, porque normalmente os congressos médicos, por tradição, realizam-se quinta, sexta e sábado, ou sexta e sábado, e aqui nós temos tido alguns que temos que remarcar outros dias, exatamente porque esse período está completamente bloqueado. Ainda voltando atrás à tua questão de quando é que temos os próximos congressos marcados, nós temos um desafio e que decidimos ainda não tomar nenhuma posição e ver um bocadinho o que é que vai acontecer. Nós temos exatamente os Encontros da Primavera, que como vos disse há bocadinho, é um encontro, o maior encontro da oncologia em Portugal. Tem cerca de 1000 pessoas, é realizado todos os anos em Évora. Vamos na 16ª edição. E está remarcado para final de junho. Não sabemos se vai ser possível. Sabemos de certeza que, se for possível, não será com o número de pessoas habitual, porque vamos ter que introduzir muitas medidas aqui assim. Mas mesmo com ou sem medidas, ainda estamos à espera para ver se é execuível mantermos as datas de junho. O congresso era em abril, como vos disse, foi adiado para o final de junho. Na altura achava-se que já poderia ser tranquilo. O Steering Committee achou que poderia já ser uma data possível. Neste momento, e ainda por cima com o crescimento tão baixo que está a acontecer em Portugal, sem haver uma explicação científica para isso, não sabemos muito bem como é que será possível ou não. Depois, a partir daí, temos início de setembro, e a partir daí, se houver possibilidade de os executar, será a loucura completa. O José Carlos Coutinho pergunta o seguinte, deixa-me só apanhar aqui outra vez a pergunta. Para os congressos futuros, estão a criar ou a solicitar aos espaços algumas medidas de contingência específicas? Ou seja, no fundo, aqui a pergunta é um bocadinho o que é que vai mudar neste relacionamento aqui com os espaços e com o modo como os eventos vão ter que decorrer, não é? Que medidas é que vão ter que existir para que os eventos possam acontecer? Eu acho que... Não, força, Vasco, força. Não, eu acho que claramente há algumas medidas que vão ter que ser implementadas. E aquelas mais básicas do maior distanciamento, e por isso é que eu dizia, os Encontros da Primavera a realizarem-se, mesmo em junho ou em setembro, nunca poderá ser... eles costumam ser realizados... Rui, tu conheces o Congresso, numa sala com capacidade, a maior sala tem capacidade para 400 pessoas,
e tem 400 cadeiras, efetivamente, e às vezes há pessoas em pé. Isto é uma situação que vai obrigatoriamente mudar, até porque, para além das medidas, é preciso primeiro criar confiança e as pessoas estarem tranquilas que podem estar no Congresso, mas que estão seguras. E depois há uma série de medidas que eu até acho que deveriam ser os espaços a assegurar, nomeadamente a questão... alguns terão que ser mesmo os espaços, como a limpeza maior, a higienização dos espaços, tudo isso. Agora, há outras que eu acho que nós, para retomarmos a confiança das pessoas, vamos ter que, provavelmente, ser as empresas que organizam o Congresso a fazê-lo. Nomeadamente, ter máscaras que possam ser disponibilizadas para as pessoas que queiram usá-las, ter desinfetantes para as pessoas se poderem desinfetar em vários espaços, e posso-vos dizer que a Fator Chaves já começou a fazer encomendas nesse sentido, porque até acreditamos que alguns espaços vão ter isso, mas sobretudo queremos ter a certeza de que quando for possível começarmos a fazer congressos, temos o material disponível, independentemente de serem os espaços ou não a fornecerem. Nuno? Bem, eu concordo com o que o Vasco disse. De qualquer maneira, eu acho que antes de mais tem que haver uma espécie de legislação, ou tem que haver regras específicas para isto. Porque obviamente que a questão do gel, da máscara, das luvas, é neste momento do senso comum. Mas se não houver um guideline para os próprios espaços e os organizadores de congressos cumprirem ou seguirem, é tudo um bocadinho disparo naquilo que serão as regras de segurança ou as regras sanitárias. Eu acho que, acima de tudo, depois desta legislação, nós, obviamente, podemos ir sempre mais além do que aquilo que são as recomendações. E que nós vamos ter que nos posicionar, não só para os congressos nacionais, mas também para os congressos internacionais, como um país não só seguro a nível de segurança, passa a redundância, mas também seguro e na linha da frente naquilo que são as medidas sanitárias. Nós temos que transmitir confiança a quem vem aos eventos, aos congressos a Portugal. Muito bem. Ainda na sequência desta pergunta, a Sofia Rotes focava aqui um aspecto ainda, enfim, e aqui um detalhe que pode ser interessante, que ela perguntava se, por exemplo, além da diminuição do número de pessoas por sala, se previam alterações nos serviços de F&B. Portanto, se aqui, neste caso específico, indo de encontro à questão dela, se prevêem também alterações. Não sei responder a isso, acho que isso vai depender muito mais dos espaços. Agora acho que vai ter que haver algumas alterações, nomeadamente no sistema de almoço buffet, que é o mais comum nos congressos, por causa da mexida. Sim, os próprios coffee breaks, etc. Ou os coffee breaks em que há coisas avulsas e não empacotadas isoladamente, não é? Mas eu acho que isso vai ter que passar por conversas com os espaços para tentar fazer, especialmente com os hotéis, porque quando são empresas de catering, eu acho que isto será talvez mais fácil de resolver. Nos hotéis, por uma questão de custo, temos que ver como é que isto se vai passar. Eu acho que a Sofia tem razão, acho que vai ter que haver alteração, vamos ver como. E mais uma vez a questão que o Nuno suscitava de poder haver diretrizes claras para o mercado sim. devem ser tomados, certo? Eu acho que sim, eu acho que o Nuno tem toda a razão e posso-vos dizer que eu faço parte também da direção da APCAT e ontem na nossa reunião de direção foi decidido começarmos a trabalhar numa espécie de manual de normas para apresentar ao Governo de coisas que tenham que ser obrigatórias, exatamente para restaurar a confiança que o Nuno falava, que somos efetivamente um país seguro, e para podermos começar a reabrir com cuidado, mas com alguma rapidez. Isto também, por um lado, porque achamos, e Portugal em muitas áreas, e na área dos congressos, é um exemplo pela negativa, que é muitas vezes estas regras são feitas por pessoas que não percebem nada de eventos, nunca organizaram um congresso e depois emitem uma série de guidelines que acabam por não ter utilidade nenhuma. E, portanto, nesse prisma, a APCAT achou que devemos ser nós que estamos envolvidos e que sabemos o que é que
o que é que os eventos implicam e o que é importante para a sua segurança, a apresentarmos nós ao Governo uma proposta de regras que devam ser implementadas. Isso são boas novidades, Vasco. São boas novidades, eu também tenho acompanhado a APCAT e são ótimas novidades. Pegando na pergunta da Sofia, eu acho que é já claro que o número de pessoas nos espaços vai ter que ser reduzido. E concordo com o Vasco. Se há essa alteração no número de pessoas nos espaços, que a parte dos F&Bs, dos coffee breaks, dos almoços volantes, dos cocktails e afins, vão ter que ter aqui algum ajuste de certeza absoluta. O Carlos Ferreira pergunta ou diz que existem alternativas tecnológicas no mercado para os eventos realizados online. Por exemplo, com sistemas de videoconferência, webinars. No vosso caso, veem isto como uma alternativa à falta de espaços e calendário? Olha, obviamente que há essas alternativas tecnológicas e eu acho que em termos futuros, muito provavelmente, vamos utilizar mais as alternativas tecnológicas. Eu confesso que não vejo isto como uma alternativa. Poderá ser uma alternativa pontual para alguma coisa. Agora, aquilo que nós sabemos e quem organiza congressos é que uma parte muito importante do congresso não são só as apresentações, e essas são fáceis de as fazer utilizando as ferramentas tecnológicas, mas é o networking, é a discussão, quer a discussão com quem faz a apresentação, quer as discussões informais que se têm fora da sala. E isso é uma coisa que a tecnologia ainda não nos conseguiu ajudar. Eu posso-vos dar um exemplo. Nós vamos ter um congresso que também é anual e que se realiza sempre no primeiro fim de semana de julho. Nós até acreditamos que estaríamos em condições de o realizar, até porque é um congresso que envolve cerca de 250 pessoas, portanto não é uma coisa muito grande, e achamos que até o conseguimos realizar. De qualquer maneira, como é um congresso que deriva de um portal tecnológico, achamos que este ano, concretamente, fazia sentido organizar o congresso virtual. Portanto, o congresso chama-se Challenging in Cardiology e vai ser totalmente virtual, distribuído por 4 dias, que é para também não maçar as pessoas com uma transmissão o dia inteiro. Agora, tivemos a discutir, inclusive com o chairman do Congresso, que esta será uma alternativa para este ano, para um ano especial, mas que a ideia é voltarmos ao Congresso presencial. Eu acho que será um complemento, mais que uma alternativa, também pode ser um complemento, porque se os espaços reduzirem a capacidade, nós podemos dar a oportunidade a quem efetivamente não pôde estar, de assistir ao evento, mesmo que à distância, concordando inteiramente com o que o Vasco diz, porque o networking é fulcral. A curto prazo, acho que as tecnologias vão ser uma alternativa e nós não nos podemos esquecer que enquanto não houver as vacinas ou o tratamento para este vírus, nós poderemos estar sujeitos a que de repente o país tenha que fechar. Isto pode ser intermitente. E nessas alturas isto poderá ser uma forma, as tecnologias poderão ser uma forma de os eventos se manterem, mesmo que online, e para que isto não pare totalmente. Mas bato mais na alternativa, no complemento, do que na alternativa. Certo. Cláudia Sousa pergunta: qual deve ser o papel dos Convention Bureau nesta fase, ou eventualmente até do Turismo de Portugal? Como devem comunicar o destino e ajudar a que depois o setor opere mais rapidamente quando as coisas se desanuviarem? Eu acho que o papel do Turismo de Portugal vai ser fundamental a comunicar o destino com a segurança e com as tais normas e regras que temos que implementar. Isso vai ser fundamental e sei que o Turismo de Portugal está completamente disponível para o fazer, porque tem tido conversações connosco também nesse sentido e acharam que a ideia da APCAT de promover este manual era bastante bom. E, obviamente, o Turismo de Portugal tem tido um papel importante na promoção do destino de Portugal e vai ter que ter esse papel ainda mais importante na promoção do Portugal seguro, passa a expressão. Confesso que em relação aos Convention Bureau eu tenho mais dúvidas porque
eu sou um bocadinho cético ao papel dos convention bureaus. Confesso que de todos, e a Fator-Chave tem trazido N congressos internacionais para Portugal, e a ajuda que tem vindo do Convention Bureau tem sido inexistente, praticamente. Mas que tipo de ajuda é que esperavam dos Convention Bureau que sentem que não estão a ter? Olha, nós esperávamos, se alguém traz um congresso internacional com uma dimensão real, que não seja, obviamente, não estamos a falar de um congresso com 10 mil pessoas, porque obviamente aí terá que ser. Mas, por exemplo, nós o ano passado realizámos um congresso com 150 pessoas, todas vindas de fora, dos vários países, portanto, um congresso pequeno, e o Turismo de Lisboa teve dificuldade em arranjar-nos mapas ou agendas culturais. Portanto, acho que isto diz tudo sobre o papel que os Convention Bureaus deveriam ter, e quando pedimos para arranjar uma lembrança, e estamos a falar de uma lembrança mesmo da cidade para cada um dos participantes, aquilo que nos disseram foi nós temos uma loja que vende essas coisas. Portanto, esqueceram-se que foram 150 pessoas que estiveram em Lisboa durante uma semana, e que obviamente fizeram mexer a economia, e nomeadamente o turismo, não é? Nuno, comentários sobre o sobre a comunicação. Obviamente que ela tem que ser positiva, isto é quase um chavão, mas eu acho que ela, e como o Vasco disse, ela tem que transmitir segurança. Nós temos que mostrar que estamos cá, que somos seguros a todos os níveis, e depois também tem que comunicar a esperança, que isto vai ficar tudo bem, e essa mensagem tem sido passada, mas positividade, segurança e confiança, e acho que é o que tanto o Turismo de Portugal como os conventions devem neste momento passar, não querendo obviamente estar a intervir ou a dizer como é que eles têm que fazer, porque há lá pessoas que o saberão fazer de certeza. Mas é esta a opinião: confiança, segurança e otimismo. Eu tinha uma pergunta que provavelmente vai mais de encontro à experiência do Nuno, uma vez que a Abreu tem escritórios também fora de Portugal. E como isto é, por um lado, é uma pandemia, e, portanto, é algo que está generalizado ao mundo inteiro, mas por outro também tem desenvolvimentos diferenciados, quer em termos de grau, quer em termos de tempo, não é? Que informações é que vão recolhendo de fora, de outros mercados, de outros países onde têm presença? Rui, eu vou-te ser muito sincero. Apesar de estar a trabalhar a partir de casa, temos tido muito trabalho, e tenho falado muito espaçadamente com os meus colegas. E toda a gente diz o mesmo: está tudo a trabalhar em casa, tem tudo de trabalho e está tudo otimista na recuperação. Um aspecto também que é bastante importante para a área de congressos é a questão das ligações aéreas. E nós sabemos que a aviação está a atravessar um momento particularmente difícil. Até que ponto isto pode criar constrangimentos ao setor? Como é que olham para essa área ou para essa parte enfim, que estão relacionadas com os eventos, com os congressos em particular? Sim. Força, Vasco. Não, muito rapidamente, com preocupação, porque eu, na minha opinião, e quem trabalha bastante os congressos internacionais, que é também o caso da Abreu, faz os congressos nacionais, mas também faz congressos internacionais, é uma das chaves da recuperação. Sem ligações aéreas, ou com poucas ligações aéreas, vamos ter eventualmente menos gente, ou porque as tarifas são mais caras, ou porque não tem soluções para cá chegar, e isso obviamente que vai afetar o setor dos congressos se a recuperação não for bem feita, ou se não for total. Sim, eu acho que eu concordo inteiramente com o Nuno. Eu acho que vai haver diminuição claramente do número de ligações aéreas, além do aumento do preço das tarifas. E nós, nos nossos congressos, todos, ou em
90% deles temos palestrantes vindos do estrangeiro, e uma das coisas que eles querem e que pedem sempre é conseguir ir e voltar no menor tempo possível. E se agora já tínhamos algumas restrições ou algumas limitações por estarmos numa das pontas da Europa, eu acho que isso poderá vir a ser um problema no futuro com menos ligações aéreas. Aliás, isso é uma razão, e penso que o Nuno terá esta experiência também, dificilmente se levam congressos internacionais para o Algarve por causa das más ligações que o aeroporto de Faro tem. Eu cada vez que proponho lá fora com alguém com quem vamos organizar um congresso internacional, dizer-lhes temos espaços fantásticos no Algarve, logo a seguir dizem, mas então aí como é que as pessoas vão lá chegar? Vêm todas via Lisboa e depois fazem toda escala, isto é impensável. Portanto, nós já temos a experiência de um local onde afeta claramente os congressos por causa das ligações aéreas. Se isto se generalizar ao resto do país, será efetivamente um problema para os congressos. Temos aqui uma outra pergunta do Alberto Pires, que faz-me aqui uma consideração. De facto, o modo como esta pandemia se desenrolou de modo diferente em vários países pode ter criado aqui alguns estigmas em relação a alguns países, em relação a alguns destinos. E ele pergunta se a presença, por exemplo, de oradores estrangeiros vindos de países complicados, digamos assim, se piora a confiança por parte dos visitantes. Ou seja, se acham que depois, mesmo depois disto passar, depois de passar o pico da crise, se ficará aqui algum estigma sobre países que sofreram mais com esta doença. Parece-vos uma questão que venha a ter reflexos? Olha, eu acho que, honestamente, não. Acho que haverá sempre estigma para algumas pessoas, mas para a maioria das pessoas que estão num congresso, não parece que o facto de vir uma pessoa de Itália, ou uma pessoa de Espanha, ou eventualmente até da China, desde que se cumpram as tais normas que estávamos a falar de segurança nos congressos, não é porque agora vem um italiano e sabemos como a Itália tem sido castigada com este problema que as pessoas levantaram questões. Sim, eu acho que as questões a serem levantadas serão questões mais gerais e não individuais por vir um palestrante de Itália, de Espanha ou da China. Aí concordo com o Vasco. Acho que volto a insistir na questão, as pessoas se sentirem segurança no destino, ou no venue, ou no hotel, ou no restaurante, se sentirem segurança nesse aspecto, acho que um orador italiano não trará qualquer inconveniente. Cláudia Sousa pergunta o seguinte: como é que vai ser possível restaurar a confiança de participantes nos congressos? Algumas ideias sobre isso que possam partilhar? Porque, de facto, confiança parece ser uma palavra-chave no meio de tudo isto, não é? Nós temos de mostrar que estamos preparados. Nós penso que já falamos sobre esta questão. Temos de estar preparados, tem que haver guidelines e temos que ir um bocadinho mais além, eventualmente, dos guidelines. Se mostrarmos que estamos preparados e que somos seguros, eu acho que essa confiança será restaurada. Sim, eu concordo inteiramente. Acho que tem que passar por aí, haver guidelines e estarmos preparados para as aplicar e não facilitarmos na sua aplicação. A partir daí, as pessoas vão começando a ganhar confiança. A Sofia Martins faz uma pergunta que eu, creio que também anda aqui um pouco sobre aquilo que temos vindo a conversar, mas pergunta, na vossa opinião, acerca da abertura ao mundo dos eventos e dada a vossa experiência e dadas estas contingências, como acham que vai acontecer? Porque se fala, há quem defenda, quem acredite que vamos assistir a uma retoma muito lenta, outras pessoas acreditam, talvez sejam mais otimistas e acreditam numa retoma bastante impulsiva, não é? Depois deste isolamento todo a que fomos sujeitos. Como é que olham para tudo isto? Como é que isto se pode desenrolar? Olha, eu acho que eu acho que a Sofia fez a pergunta para queijinho, como se costuma dizer, não é? $1 milhão. O que comentávamos em off de fazer futurologia.
Eu acho que toda a gente gostava de saber exatamente como é que isto vai acontecer. Na minha opinião, eu também sou algo otimista como o Nuno, mas eu acho que isto vai ter que abrir faseadamente. Acho que ninguém pode dizer, não, agora vamos começar já por fazer um congresso com 5.000 pessoas em Lisboa, por muito grande e por muito espaço que seja. Acho que isto não é viável. Acho que isto vai ter que começar pelas coisas mais pequenas, pelos congressos mais calmos, chamemos-lhe assim. Agora, quando é que vai acontecer? Eu acho que é muito cedo ainda para responder a isto, porque nós sabemos que provavelmente, por aquilo que tem sido dito pelos nossos governantes, que estaremos em estado de emergência até 1 de maio, a partir daí vão tentar abrir as aulas do secundário no dia 4 de maio. Eu acho que se calhar essa semana vai ser fundamental para nos dar dados do que vai acontecer, porque eu acredito que abrindo as escolas vão abrir também pequenos comércios, pequenas empresas, etc. E aí vamos ver uma de duas coisas que o Nuno tocou há bocadinho, que é, de repente isto rebenta tudo e vamos ter que voltar a fechar o país, ou efetivamente conseguimos ir reabrindo e mantendo o controle da pandemia. E só introduzindo aqui um tema novo, eu acho que há uma coisa que é fundamental para que isto aconteça, que não tem sido muito falado fora dos profissionais de saúde, mas que é o aparecimento rápido dos testes imunológicos que permitam aquilo que na Alemanha eles chamam o certificado de trabalho, que é qualquer um de nós, em vez de estarmos todos trancados em casa, qualquer um de nós poder fazer um teste e dizer, não, eu estou imune, portanto eu posso ir trabalhar. E isto vai permitir, por um lado, que a economia comece a girar, mas vai permitir também, no caso dos congressos, eu não estou a defender com isto, vamos pedir um atestado à entrada, mas as pessoas sentir-se-ão muito mais seguras se isto já for uma coisa comum e obviamente tenho a certeza que toda a gente vai querer fazer. Portanto, este quando é que voltará a abrir também vai depender desta situação e também já agora daquilo que vai começar a acontecer a partir de hoje ou de ontem na República Checa, na Áustria, países que estão mais avançados do que nós e que nós se calhar daqui a 2 semanas vamos estar a ver o que é que se passou com eles. Eu quero acreditar que é em setembro e não quero pensar em novo lockdown e afins. Acredito que será gradual, até porque muitas das pessoas que participam nos eventos e que representam instituições ou empresas e afins podem estar sujeitas a proibições das próprias instituições. Acredito que as pessoas, talvez existam instituições que têm as pessoas que não viajam até ao fim do ano, não sei. Mas era como o Vasco dizia de início, que nós falávamos em off, é um bocadinho de futurologia. Vamos acreditar que é em setembro e vamos acreditar que é gradual, que é o que me parece que também fará algum sentido. Estão aqui num ponto que também pode ser relevante, que é, sobretudo, enfim, lidam muito, quer um quer outro, com congressos médicos, que são profissionais que provavelmente vão ter que estar especialmente protegidos neste contexto, não é? Portanto, admitem maiores restrições para estes profissionais em concreto na participação em congressos? Eu não sei se terá que haver maiores restrições. Eu acho que as restrições vão ter que ser aquelas que forem sendo provadas cientificamente como eficazes. Talvez tenhamos que ter um maior cuidado quando eles chegam. Portanto, voltando àquilo que eu estava a dizer, o teste imunológico poderá ser particularmente importante nesta classe, por um lado, porque estão mais suscetíveis a serem infectados, porque estão exatamente na linha da frente, e por outro lado têm que ser salvaguardados, porque mal de nós, se os profissionais de saúde começarem a ficar todos infectados. Portanto, eu acho que temos é que ter a garantia que dentro do possível não vai ninguém infectado para um congresso médico, não é? Ou para outro qualquer, não é? Ou para outro qualquer. Não seria bom, mas os médicos obviamente que sim.
Eu percebo aqui a pergunta, e penso que o Rui está a falar da pergunta da Cláudia. As restrições deles poderem ou não participar nos eventos, é isso? Sim. Ou seja, eles estarem particularmente sujeitos a restrições, uma vez que são uma classe que tem que estar apta. Certo. Talvez, não sei. É futurologia. Agora, obviamente que ninguém quer problemas a nível de infecções nos congressos, muito menos. E os outros que me perdoam, muito menos os médicos que estão cá na linha da frente para tratar de nós. Uma outra questão da Sara Marques é se estas restrições ou estes constrangimentos a que vamos assistir poderão ser levantados assim que pudermos lidar com a doença de uma outra forma. No fundo, se encontrarmos uma vacina ou um tratamento eficaz, se estes constrangimentos tenderão a desaparecer ou, pelo contrário, ficarão ainda assim presentes no dia-a-dia dos congressos. Eu acho que sim. Eu acho que os cenários que nós temos estado a falar, pelo menos da minha parte, é enquanto não há aqui uma solução, que eu acredito que ela existirá, mais tarde ou mais cedo, para este vírus. A partir daí, acho que as coisas poderão voltar ao que eram. Obviamente que as pessoas, durante algum tempo, vão ter esta sombra, permitam-me a expressão, e se calhar vão se retrair um bocadinho, as próprias instituições vão se retrair um bocadinho, como eu dizia há pouco. Mas acredito que mais tarde ou mais cedo vamos voltar entre aspas, ao antigamente. Sim, eu também eu concordo com o Nuno. Acho que vai haver aqui um período, principalmente enquanto não houver tratamento, mas eu estou confiante que a vacina vai aparecer estou confiante que vai aparecer com alguma rapidez. Há muito investimento nessa área e muitos interesses nisso, dos próprios países, obviamente. E a partir do momento em que se consiga controlar, sim, as pessoas não deixaram de ir a congressos porque podem apanhar uma pneumonia, e nós sabemos que isso é uma coisa que era relativamente fácil. Porquê? Porque as pessoas sabem também que, correndo o risco, há tratamento e, portanto, acho que aqui o risco que vai assombrar as pessoas durante algum tempo é, se me acontecer a mim, eu posso morrer. Estamos a falar de uma coisa que mata. Ou que pode deixar graves lesões a nível pulmonar. E, portanto, aí as pessoas vão se lembrar. Agora, aquilo que também já temos como experiência que, a partir do momento em que este medo possa ser superado porque existe um tratamento ou existe uma vacina, as pessoas tendem a esquecer com relativa facilidade. Não é? Nós temos vários exemplos do passado em relação a isso. Uma questão que se prende com aquilo que já conversamos, que é, no fundo, haver aqui alguma concentração de eventos, de congressos, na última fase do ano, leva-me a perguntar-vos se isto será comportável em termos de recursos humanos. Ou seja, as empresas organizadoras de congressos vão ter dificuldade em termos de recursos humanos para gerir esta, esperemos nós, sobrecarga de trabalho? Eu acho que tocaste num ponto muito importante e que tem sido alvo também de algumas discussões em vários fóruns, porque nós nos congressos utilizamos os recursos humanos internos, mas utilizamos muitos recursos internos, passa a expressão freelancers. E esses freelancers, e gostava de vos deixar uma palavra especial aqui, neste momento estão sem qualquer apoio. Muitos deles fazem isto não só como profissão, alguns, mas outros também como complemento de estudo ou de outra coisa qualquer. Neste momento não estão a ser apoiados e eu não sei se isto continuar, se não houver aqui uma intervenção também do governo, se nós, em setembro, outubro, novembro, quando quisermos ter estes profissionais, se eles vão continuar cá. Se não se vão embora, se não começaram a trabalhar noutra coisa, porque tiveram que sobreviver entretanto. É mais uma questão de futurologia, não é? Eu acho que tudo também vai passar muito pela preparação que nós, organizadores de congressos, vamos conseguir fazer
antes de voltarmos para o terreno, digamos assim. E vai tudo estar dependente do número de participantes que vão ter, de eventuais restrições que sejam criadas, ou seja, vamos ter que nos ir adaptando, reagindo, mas acredito que no fim que vamos ser capazes, com maior ou menor pressão, vamos ser capazes de aguentar a esperada pressão desta segunda, eu chamo-lhe segundo semestre a partir de setembro, não é o segundo semestre, mas o pós-agosto, entre setembro e dezembro. E do ponto de vista, por exemplo, de conseguir apoios, patrocínios para a organização de congressos, esperam que haja aqui uma menor capacidade de investimento por parte de empresas que habitualmente são sponsors deste tipo de iniciativas? Como é que olham para essa face do mercado? Pois, aquilo que nós temos estado a ver com o adiamento dos congressos deste ano, e para aqueles que já estavam agendados para o segundo semestre, não houve ainda quebra significativa de patrocínios. Houve uma outra empresa que decidiu retirar o patrocínio, mas é pouco significativo ainda. Não sei quando recomeçarmos se não iremos ter mais algumas surpresas. Eu tenho mais algumas reticências em relação a 2021, porque as empresas, todas que costumam patrocinar isto, são empresas cotadas em bolsa, a economia está a deitar as bolsas todas abaixo e, obviamente, as empresas terão que fazer cortes. E, ao fazerem cortes, uma das áreas onde irão cortar há de ser na promoção. E, portanto, eu vejo com alguma preocupação o 2021. Sim, eu aí subscrevo o Vasco. Tudo o que é 2020, as coisas já estavam, mesmo para os eventos para setembro, outubro, novembro e dezembro, já estavam fechados. Neste momento ainda não houve qualquer retração por parte de quem já tinha assumido o compromisso. Acredito, tal e qual o Vasco, quando reativarmos, há quem eventualmente pense duas vezes e até possa retirar o eventual patrocínio. 2021 também me preocupa, porque aí já são novos investimentos, digamos assim, e eles vão ter que olhar para trás para perceber se os podem fazer ou não. E normalmente onde cortam primeiro é nesta promoção, como o Vasco refere, e bem. No vosso caso, como é que estão a preparar de alguma forma a retoma? Como é que estão a aproveitar internamente este período de isolamento forçado? Estão a rever procedimentos? Estão a fazer formação? Como é que estão a utilizar este tempo que nos foi imposto? Olha, eu como dizia há bocadinho, temos trabalhado, a única diferença é que as reuniões não são presenciais e não temos estado no escritório. Porque, de resto, felizmente, com o tratar dos adiamentos, as remarcações, a preparação dos softwares de inscrições e todos os processos inerentes à organização do Congresso, temos estado completamente entretidos, permitam uma expressão, naquilo que é as remarcações e dos novos eventos. E a aproveitar, obviamente, aquilo que eu dizia há bocadinho, passando por esta preparação, para quando voltarmos ao terreno, termos o máximo de preparação possível em back-office para podermos resistir àquela pressão que se espera agora para a retoma. Sim, na Fator-Chave tem sido mais ou menos isso também, ou seja, nós continuamos a trabalhar com algum horário reduzido para permitir termos os apoios que foram disponibilizados, mas continuamos a trabalhar porque é preciso, fundamentalmente, programar tudo aquilo que vai acontecer. Como o Nuno estava a dizer, eu acho que a partir da altura, ou a partir do minuto em que houver uma reabertura, por muito faseada que seja, nós vamos deixar de ter tempo para pensar, para planear e até para executar materiais. Portanto, nós estamos já a planear o máximo possível dentro daquilo que se consegue, mesmo para coisas para outubro e para novembro, de modo a que, quando chegar à altura, seja
ok, vamos aplicar, não temos que pensar muito, já tivemos o tempo para pensar. E por outro lado, no caso da fator-chave, nós estamos a aproveitar o tempo também para rever as certificações, que é uma coisa que a fator-chave é o primeiro PCL com certificado de qualidade dado pela APCAT, através da SGS, e tínhamos que o renovar, não agora, mas achámos que podíamos antecipar, bem como todas as acreditações, a ISO 9001, etc. Portanto, estamos a aproveitar este tempo para tudo o que seja processual, e que muitas vezes era sempre aquela coisa, já quando é que eu vou ter tempo para fazer isto? Então vamos fazê-lo agora. Okay. A Maria José Alves, era aqui um aspecto que é relevante no relacionamento com os Convention Bureau, e pergunta, na vossa opinião, qual é que seria o apoio que gostariam de ter neste momento, ou um bocadinho mais à frente, da parte dos Convention Bureau? Já falamos há bocadinho sobre isso. Sim. Eu acho que se eles cumprirem o papel para o qual foram criados, acho que já é o apoio. Obviamente que vamos precisar deles quando da retoma, e nomeadamente naquelas questões que fomos falando da segurança do destino e na comunicação. Sim, a questão dos Convention Bureau poderem passar uma mensagem muito clara de confiança internacional, isso iremos precisar que eles cumpram ao máximo essa questão. Depois, em termos de mais futuro, eu acho que os Convention Bureau deviam trabalhar muito mais próximo dos organizadores dos congressos, que é uma coisa que hoje em dia não se passa, como eu já referi. O Rui Santos pergunta qual será a quebra em termos percentuais entre os congressos médicos previstos para 2020 e aqueles que serão efetivamente efetuados? Não sei se é fácil responder a isto. Olha, eu acho que não é fácil, porque não sabemos quando é que vai haver reabertura, não é? Se houver reabertura e conseguimos realizar todos os congressos que tínhamos agendados, ou que temos agendados neste momento e que foram reagendados, eu acho que não vai haver uma quebra muito grande. Mas, mais uma vez, aqui depende muito das condições da reabertura e da data em que poderemos reiniciar. Se os congressos médicos que nós gerimos, e a Abreu Eventos não trabalha apenas com o mundo médico, mas todos os congressos médicos que nós temos este ano estão reagendados. Se houver a reabertura, a taxa será zero. Ou a percentagem, respondendo diretamente à pergunta do Rui Santos. E eu gostava de, enfim, já estamos a aproximar-nos do limite do nosso tempo, mas eu gostava de vos perguntar que grandes lições é que podemos tirar desta crise? O que é que podemos, ou o que é que devemos aprender com estes dias tão estranhos? Vai o Vasco. Eu acho que podemos aprender muitas coisas, nomeadamente que há muita coisa que podemos fazer e que não acreditávamos que pudéssemos fazer sem ser no nosso escritório, no nosso espaço, e acho que todos nós estamos a aprender que se pode fazer muita coisa a partir de casa. Por outro lado, e saindo um bocadinho da esfera completamente profissional, eu acho que vamos aprender também a dar mais valor a muitas das coisas que para nós eram dados adquiridos no dia-a-dia, como o simples facto de passear, de ir ao café, de ir ao restaurante, que eram coisas que nós fazíamos todos de uma forma banal, e que se calhar agora, principalmente no início, eu acho que vamos dar outro valor às coisas. E se calhar vamos dar outro valor também a uma coisa chamada tempo, porque nós todos andamos sempre a correr, porque temos 1001 coisas para fazer. Depois desta fase, acho que se calhar vamos dar um bocadinho mais valor a isso. Eu, em termos pessoais, sou obrigado a subscrever o Vasco. Nós, às vezes, eu acho que nos esquecemos,
e tem havido esses comentários que éramos felizes, não é? Porque tínhamos acesso a tudo e podíamos ir ao café, podíamos ir fazer uma petiscada com os amigos, coisa que eu sou totalmente fã. E isso agora, neste momento, está um bocadinho limitado. Por isso, subscrevo o Vasco na íntegra na questão pessoal. Na questão profissional, sim, continuamos a fazer tudo. Não operamos em loco e tivemos que suspender isto. Acho também que isto vai mudar um bocadinho o paradigma, não só da operação nos próximos tempos, mas também o paradigma da negociação e contratação para o futuro. Depois temos vacina, depois temos esta pandemia resolvida, tudo que é negociação, contratação e afins vai sofrer aqui algumas alterações. E isto alterou de alguma forma também o modo como nos relacionamos com os nossos clientes? Ou seja, eu tenho a sensação que, falando com várias pessoas, temos procurado mimar uns aos outros, percebem o que eu quero dizer? Ou seja, temos dado alguma atenção e algum apoio que talvez não seja habitual, até pela pressão de tempo, o stress, tudo isso. Sim. Sentem que isto alterou aqui um bocadinho esse relacionamento? Sim, eu acho que sim. Apesar das boas relações que nós temos com os nossos clientes, agora às vezes as conversas telefónicas ou as reuniões eram muito focadas naquilo que era apenas e só o Congresso, e agora também focamos naquilo que é o Congresso, mas obviamente perguntamos pela família, como é que a pessoa está, como é que a instituição dele está. Nesse aspecto, acredito que tenha havido uma maior aproximação e um maior cuidado com o bem-estar do outro. Sim, eu claramente subscrevo. Eu acho que a expressão é mesmo este tempo tornou-nos ou vai-nos tornar mais humanos, porque a relação com os nossos clientes deixou de ser uma coisa completamente dirigida, até porque nós estávamos sempre a pensar que tínhamos muito mais coisas para fazer, para agora podermos dispensar tempo e eu acho que nos vamos relembrar isso, porque as relações vão perdurar. Ok, muito bem. Eu agradeço a presença de ambos aqui nesta conversa de hoje. Agradeço mais uma vez o apoio técnico da Acerbiz. Relembro que na próxima quinta-feira, às 4, voltamos a ter uma nova conversa aqui em direto no Facebook da Event Point e continuamos por aqui porque somos todos eventos. Obrigado. Certo. Obrigado. E tudo a correr bem para todos. Vasco, um abraço, Rui, um abraço. Um abraço, Rui. E vamos sair desta, tá? Até breve. Obrigado. Obrigado.